Sejam todos bem-vindos ao canal Mensagens que Edificam e Louvores. Hoje vamos dar início a esse estudo falando sobre os dons e discernimento de espíritos. No livro de Hebreus, capítulo 5, o versículo 14, diz assim: Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, mantimento sólido, a palavra sólida, aquela palavra que você entende com perfeição, a revelação, diz aqui que é para os perfeitos. Quem que é os perfeitos? Continua dizendo aqui que os perfeitos, eles têm, em razão do costume deles, eles têm os sentidos exercitados. Qual que é os sentidos exercitados aqui? Quando diz aqui, primeiramente, falando para vocês, quando diz aqui que os perfeitos, mais do que o mantimento sólido é para os perfeitos, perfeito significa a pessoa adulta, a pessoa madura, ela não é mais criança. Ela não tem mais aquela atitude de criança, a qual ela não entende a palavra de Deus, mas ela é adulta, madura, crescida na palavra de Deus, para entender que ela tem que exercitar os sentidos dela e de que forma ela exercita, ou seja, ela tem um costume aqui fala que o mantimento sólido é para os perfeitos, ou seja, os maduros na fé, os crescidos na fé, já os adultos, que diz aqui, os quais eles têm o costume, diz aqui, e essa atitude faz os sentidos deles serem exercitados. Qual que é o costume desses perfeitos, desses adultos, destes maduros? Eles têm a prática na vida deles, a oração e o jejum. E é através dessa prática, desse costume, que os sentidos deles, quais são os sentidos? Ou seja, o nosso olfato, o nosso paladar, o tato, o sentido do ouvir. Então, esses sentidos que nós vamos estar falando, ou seja, então vamos repetir mais uma vez. É o olfato, o paladar, o tato, a audição e a visão. Então, os maduros na fé, eles têm esses sentidos exercitados através desse costume, da prática do dia a dia, que é a oração e o jejum. Esses sentidos deles, eles são exercitados para discernir o bem e o mal, discernir entre a vontade de Deus, entre a vontade humana, a vontade própria ou a vontade do próprio diabo. Então, através desses sentidos serem aguçados, a pessoa ela vai ser crescida, ela vai estar crescida, madura na fé. Então, que essa palavra edifique você neste momento. Esse é o início que nós vamos dar falando sobre os dons de espírito. E para que nós venhamos ter este dom para discernir espíritos, para discernir entre o bem e o mal, é necessário que nós venhamos ter os nossos sentidos exercitados. E para termos os nossos sentidos exercitados, é a prática do jejum e da oração. Que Deus abençoe você. Nós vamos voltar dando a continuação desse estudo. Se essa mensagem falou ao teu coração, clique em gostei, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando pela sua vida. Compartilhe essa mensagem para edificação também de outras vidas. Deus abençoe a todos vocês e nós vamos voltar na continuação falando sobre os dons do Espírito Santo. E um desses dons é o dom do discernimento de espírito. Deus abençoe.